O apóstolo Paulo anuncia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Com estas palavras, saúdo a você nesta celebração alusiva à Sexta-feira Santa, desejando que a comunhão em Cristo, por meio da oração, da reflexão na sua palavra e do canto, nos aproxime, ainda que estejamos distantes fisicamente. Assim nos reunimos, em nome do Deus Criador e mantenedor da vida, de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós e foi ressuscitado no terceiro dia, e do Espírito Santo, que age em todos os tempos, fortalecendo laços de ternura e de cuidado. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Criador e a comunhão do Santo Espírito sejam conosco. Amém. A expressão mais visível e palpável da Sexta-feira Santa é a cruz. Em nosso cotidiano estamos cercadas e cercados por cruzes, nos cemitérios, à margem das estradas, em acessórios como brincos e gargantilhas e ainda como ornamento em muitas casas. Especialmente nas igrejas cristãs, a cruz ocupa um lugar de destaque. Desde o evento da pandemia da Covid-19, um número assustadoramente expressivo de pessoas tem falecido por dia em diversos países. Por causa do risco de contaminação, não são permitidos velórios e nem cerimônias de despedida. A quem perde um familiar nesta circunstância, resta somente neste momento a opção de chorar a sua morte em casa e ser acolhido e acolhida em sua dor por pessoas que estão conectadas pelos meios possíveis. Até mesmo a colocação de uma cruz sobre a sepultura, por vezes, precisa esperar até que o risco de contaminação diminua, porque nesta ocasião, a preocupação maior é sepultar os mortos, evitando a disseminação do vírus. Quando tudo isso passar, aí sim, será possível realizar um momento coletivo de despedida nas localidades onde isto for necessário. Um culto com oração em memória. Ao longo de todo esse período de quarentena e quando ele findar, queremos permanecer sendo igreja do cuidado. Neste momento, assumimos nossa corresponsabilidade com a vida do próximo, ficando em casa e orando por quem precisa estar na linha de frente nos hospitais ou atuando nos mercados e nas farmácias ou no transporte do que é imprescindível. Todas estas cruzes mencionadas aludem à crucificação de Jesus. São sinônimos de sofrimento. Originalmente, a crucificação era a pena de morte prevista a toda pessoa que se opunha à autoridade política do Império Romano. A liderança judaica entregou Jesus às autoridades romanas e apoiou a sua crucificação. De certo modo, fez isso em defesa própria, porque a religião judaica só era tolerada pelo Império Romano caso não perturbasse
a ordem política do império, com seus milagres e curas, com a sua postura e ações amorosas em favor das pessoas excluídas, com a oferta de perdão fora do Templo de Jerusalém e sem qualquer necessidade de oferecer sacrifício para tal, Jesus estava causando tumulto, agrupando pessoas, provocando o surgimento de uma nova ordem social e de uma nova relação com Deus. Nesse sentido, a crucificação não foi o destino premeditado por Deus para Jesus. Antes, ela foi consequência da obediência total de Jesus ao projeto do reino de Deus e o resultado da negação de pessoas e da liderança judaica a esse projeto. A liderança judaica não aceitava que Jesus fosse o Messias, o Salvador tão esperado. Para os romanos, por sua vez, que não compreendiam o que era o reino de Deus e que temiam o surgimento de um novo rei político, Jesus e o movimento que se formara ao seu redor deveriam ser descartados. Jesus não recuou no anúncio do Evangelho, mesmo diante das ameaças das lideranças políticas e religiosas da sua época. Sua obediência ao projeto de instauração do reino de Deus o levou até a cruz. Sem o amor de Deus, o Cristo na cruz escancara, põe às claras o nosso pecado. Sem o amor de Deus, a cruz de Jesus nos condena. Mas pela graça de Deus, a cruz de Jesus revela a intensidade do amor desmedido de Deus pela humanidade e por toda a criação. Jesus é o último cordeiro na compreensão sacrificial do seu tempo, segundo a qual era preciso oferecer um animalzinho imaculado em troca do perdão de pecados. Jesus coloca fim à prática de sacrifícios e torna concreto o que já dizia o profeta Oséias: misericórdia quero e não sacrifícios. Impressionam e horrorizam os acontecimentos descritos pelo evangelista Mateus no capítulo 27. A sequência de atos violentos nos incomoda e traz inquietação ao nosso coração. Naquela sexta-feira, Jesus foi levado ao lugar da caveira, o Gólgota, fora dos muros da cidade. Ele foi crucificado pelos soldados romanos. Suas roupas viraram motivo de disputa e de risos. O letreiro fixado à cruz sobre a sua cabeça zombava descaradamente do próprio Jesus e do povo judeu. Um rei pregado à cruz? Um povo que tem por rei um crucificado? Inconcebível. Quem deseja ser identificado ou identificada como seguidor ou seguidora de um rei que sequer pode salvar a si próprio? Jesus foi rejeitado por quase todas as pessoas que por ali estavam. Ele virou motivo de chacota. Eles queriam um grande rei que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele e mataram o Salvador, diz uma canção de autoria desconhecida. O grupo de discípulos mais próximo fugiu. Somente algumas mulheres que seguiam a Jesus desde a Galileia permaneceram olhando tudo de longe. Com elas, a história da salvação teve continuidade no domingo da ressurreição. Na cruz, Jesus não perdeu a ternura. Alguns evangelistas, inclusive, testemunham sobre palavras de Jesus intercedendo pelos criminosos que estavam sendo crucificados ao seu lado e pelo perdão de quem comandou a crucificação. É espantoso. Apesar da dor e da condenação injusta, Jesus não reagiu com violência em momento algum. Ele faleceu orando. E cumpriu o que ele havia dito. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente.
Deus transformou o mal em bem e se colocou definitivamente ao lado de toda pessoa que sofre. Por isso, também neste tempo, nossos olhos não estão postos somente sobre as cruzes de Cristo, de nossos familiares, ou aquelas que serão postas sobre as sepulturas das vítimas desta pandemia que está consumindo tantas vidas. Nossos olhos vislumbram o horizonte de Deus, o túmulo vazio no domingo da ressurreição. Nós cremos na misericórdia divina, cremos na ternura e no amor de Deus. Nós cremos na vitória da vida sobre a morte no tempo oportuno de Deus. Nós cremos que Deus pode nos conduzir com sabedoria nestes dias de pouca luminosidade, para que em nós haja solidariedade suficiente para aplacar a dor à nossa volta, visto que o sofrimento de Cristo na cruz não é o desejo de Deus. Sua palavra final é a ressurreição, a vida, os sinais de vida hoje entre nós em meio ao sofrimento. E graças a Deus, eles têm sido muitos. Pedimos que Deus nos guie em esperança solidária até que possamos fazer mais ainda uns pelos outros, umas pelas outras. No domingo da ressurreição, vamos proclamar em alto e alegre tom, como diz a canção de Martha Miller, no livro Hinos do Povo de Deus, volume 1, número 67. Cristo venceu a morte, bendita a nossa sorte. Um novo dia nos alumia. Amém. Oremos. Deus de amor, assim como diz uma canção entoada tantas vezes em nossas celebrações e cultos, cremos que há sim sinais de paz e de graça neste mundo que ainda é teu. Nesta sexta-feira santa, trazemos aos pés da cruz de Cristo a dor de irmãos e de irmãs pelas vítimas da pandemia da Covid-19 e as dificuldades econômicas e sociais que se agravaram em função desta crise de saúde. Trazemos aos pés de Cristo o nosso pecado humano, manifesto na politização da pandemia e no descuido com a vida em algumas atitudes e circunstâncias. Ao mesmo tempo, agradecemos-te, ó Deus, porque tantas pessoas têm atuado decisivamente na defesa da vida. Clamamos pelas profissionais e pelos profissionais de saúde e por todas as pessoas que não têm como se resguardar em casa neste período. Desperta em nós gratidão genuína pela nossa própria vida, pelas muitas possibilidades de ajudar concretamente famílias e instituições, também neste momento, e pelas pessoas que são curadas diariamente da Covid-19. Entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, permita que em nós cresça a sensibilidade pela vida de todas as pessoas e a disposição para seguirmos juntas e juntos, em esperança solidária,
Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz do teu olhar, dá-nos teu amor. Abençoe-nos, Deus, tu que és Criador, Salvador e Santificador. Amém.